Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Saúde Business, diretamente da Hospitalar. É a primeira vez que a gente está aqui no evento com um estúdio em loco, né? Nós somos o canal oficial da Hospitalar, a gente está muito feliz e eu espero que vocês acompanhem e aproveitem todas as discussões que a gente vai trazer aqui no estúdio. A Hospitalar é o ambiente ideal para discutirmos os caminhos da saúde no Brasil, tanto no setor público quanto no privado. Isso porque todo o sistema de saúde ainda enfrenta desafios importantes para se tornar mais ágil, eficiente e menos desigual. Pensando nisso, a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio o deputado Pedro Westphalen. Ele é deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços de Saúde e primeiro vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara também. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Amanda, pela oportunidade de conversarmos um pouco sobre um tema que tem sido prioridade em qualquer pesquisa que se faça, é a saúde. Os novos desafios, os caminhos que temos que procurar, as dificuldades. E nada melhor do que a Hospitalar, que é a maior feira da América Latina de hospitais, onde se apresentam aqui as inovações e tecnologias cada vez mais avançadas. E nós temos a obrigação de, nesse momento, discutir temas de como fazer essa tecnologia chegar na ponta e ser utilizada. Exatamente. A gente vai falar sobre isso aqui, mas vou começar falando um pouquinho sobre as Santas Casas e hospitais filantrópicos, né? O senhor tem se empenhado na renegociação de créditos para essas instituições que enfrentam grandes desafios financeiros. Eu queria saber quais medidas legislativas estão sendo propostas para garantir a sustentabilidade dessas instituições e assegurar a continuidade dos serviços prestados à população. Os hospitais filantrópicos, eles têm uma responsabilidade de atendimento de praticamente 70% da população brasileira. Estão quase em todos os municípios do Brasil. É uma rede que tem que ter uma atenção especial. Naturalmente, o Sistema Único de Saúde ele tem dois pontos importantes. Também a saúde complementar, que faz parte de complementação do Sistema Único de Saúde. Mas os filantrópicos, em especial, eles têm uma responsabilidade de atendimento do Sistema Único de Saúde muito grande. 70% desse sistema é atendido pelos hospitais que são subfinanciados. Nós temos muitos pontos que estão sendo trabalhados, que já avançamos em alguns pontos também. Por exemplo, na pandemia nós tivemos um projeto de lei 13992 que praticamente salvou o sistema de saúde nacional. Foi um projeto que fez pagar integralmente os hospitais filantrópicos conveniados com o SUS, que diminuiu muito seu faturamento. Temos um projeto de lei 5413 que faz com que uma dívida histórica de hospitais privados filantrópicos tem com a federação, fruto do subfinanciamento, mais de 80 bilhões de reais, e esse projeto prevê o pagamento dessa dívida em serviços, claro que políticas públicas determinadas pelo Ministério. E isto foi uma lei de 2019, minha lei, mas que agora vem sob medida provisória do governo federal, fazendo com que haja essa possibilidade de ampliação dos serviços públicos para hospitais privados e filantrópicos, fazerem procedimentos para que diminuam um dos maiores problemas que nós temos no Brasil hoje. Qual é esse problema? São as filas de cirurgias eletivas, são exames que não podem ser realizados, cirurgias cardiovasculares, cirurgias traumatológicas, cirurgias ginecológicas, temos filas imensas de cirurgias e existe uma capacidade instalada de hospitais que podem, em horários alternativos, fazer a diminuição dessas filas. Mas para isso é importante também que eles tenham condições de fazê-lo. E fazendo o abatimento dessas dívidas com serviços, já num hospital que tem uma capacidade instalada e um custo fixo, viabiliza realmente, é bom para o Estado, é bom para a instituição e é muito bom para o paciente. Mais uma das lutas nessa busca de financiamento para os filantrópicos foi um projeto do deputado Brito, que eu fui relator, que reajusta a tabela SUS todo ano pela inflação. Isso já é um problema que, se fosse feito há 10 anos atrás, nós não teríamos hoje
esse custo de a cada R$100, o SUS cobre R$60 e 40% é a instituição que cobra. Mas daqui a 10 anos nós teremos a correção disso aí. Então foi um grande avanço, foi muito importante nós termos nesse projeto aprovado, e já nesse ano houve uma recuperação e esperamos que todo ano seja recuperado anualmente a tabela SUS, que é uma referência para as contratualizações. Deputado, quais são as estratégias para fortalecer a atenção primária à saúde no SUS? A atenção primária da saúde é um outro problema que nós temos que dar. Ontem discutimos isso em Brasília, inclusive. A atenção básica de saúde, ela praticamente é responsabilidade do município. O município que tem a obrigação constitucional de investir 15% das suas receitas em investimentos na área da saúde. A média de investimentos dos municípios do Brasil é de 21% a 23%. Ano passado foi 23%, esse ano está sendo 21%. Ou seja, ele está aplicando acima da sua obrigação constitucional, fruto justamente do subfinanciamento da saúde, que tem que encontrar caminhos, aí o Ministério tem que fazer, nós temos que ajudar, nós temos que ser mais propositivos do que reativos. Muitas vezes a atenção básica, ela que deixa de ser atendida plenamente, porque os municípios têm que acabar usando e utilizando verbas para média e alta complexidade, coisa que dá da sua função. Mas nesses novos tempos, a atenção básica cada vez mais vai ter uma importância muito grande, porque nós estamos tendo mais um aumento da expectativa de vida do cidadão, cada vez mais nós vamos ter doenças crônicas se instalando pela idade, nós vamos ter mais cânceres, nós vamos ter mais diabetes, nós vamos ter mais hipertensão, e a atenção básica e a prevenção dessas patologias são fundamentais. Por isso nós temos que também focar políticas públicas fundamentadas no financiamento da saúde básica, que é a responsabilidade dos municípios. Tem alguma estratégia, alguma iniciativa focada para ampliar a cobertura em áreas remotas e vulneráveis da atenção primária à saúde? Tem vários instrumentos novos da atenção básica que tem que ser utilizados para minimizar. A gestão é fundamental, diminui custo. Mas nós temos aqui a IA, que já diz que está em andamento o projeto de lei no parlamento, que nós temos que fazer que seja focada para a área da saúde de maneira diferente. Nós temos hoje a telesaúde, que foi um instrumento que a Câmara Federal, eu quero salientar o trabalho da Adriana Ventura, deputada Adriana Ventura, que foi muito importante, que nós regulamentamos. Isso faz com que a qualidade de atendimento chegue às maiores instâncias, aos lugares mais longínquos do Brasil com qualidade, levando conhecimento, abreviando procedimentos. Por exemplo, tem pacientes que têm aqui ir a um posto de saúde para pegar a receita de um medicamento contínuo. Isso pode ser feito pela telesaúde. Evita a chegada até o posto de saúde, disponibiliza que aquele tempo seja usado para patologias que sejam necessárias de serem atendidas. Então, nós temos muitas coisas a fazer e colaborar para que a atenção básica tenha realmente avanços importantes. Como relator do projeto de lei que visa modernizar a pesquisa clínica no Brasil, o senhor poderia explicar como essa proposta vai contribuir para a desburocratização do setor e o incentivo à inovação no país? A pesquisa clínica foi um avanço assim, imenso para o Brasil. O Brasil é um país de mais de 212 milhões de habitantes, é um grande consumidor de medicamentos, é um grande consumidor de serviços também. E nós não pesquisávamos aqui no Brasil. A pesquisa clínica para iniciar no Brasil era um problema muito grande. Eu mesmo estive em Cleveland, nos Estados Unidos, no John Hopkins Hospital, e foi o que me levou a pegar a pesquisa clínica como um tema da frente parlamentar. E lá nós fomos brindados com palestras de 3 grandes pesquisadoras brasileiras. Mas vocês aqui, nós não conseguimos pesquisar no Brasil. Para iniciar a pesquisa do Brasil é uma burocracia muito grande, e existem questões ideológicas também que impedem que se invista no Brasil. A indústria querendo investir no Brasil, um país multirracial. Aqui nós temos o nativo, nós temos o africano, nós temos o português, o inglês, o russo, o italiano, o espanhol.
Nós temos todas as áreas, o japonês, o chinês. Então nós temos no Brasil, num país multirracial, todas as condições de fazer qualquer pesquisa. País de dimensões continentais, com climas que existem em todos os países, do inverno ao verão. Então a indústria quer investir no Brasil. Os hospitais querem investir no Brasil, mas não tinham condições de fazê-lo. E tinha um projeto, eu venho com a intenção de fazer um projeto, mas vi que tinha um projeto lá de 2015 ou 2017, da senadora Ana Amélia Lemos, que estava parado, que não andava. E que nem acreditava fosse possível de se avançar. Nós pegamos o projeto e começamos a estudá-lo, modificamos o projeto, fizemos modificações importantes para que houvesse condições de ser aprovado. E aprovamos, inclusive com votação de PEC, mais de 317 votos no parlamento. E isso fez com que a indústria voltasse os olhos para o Brasil, permitisse que a grande capacidade dos nossos pesquisadores fosse desenvolvida aqui no Brasil, os nossos hospitais, clínicas, laboratórios e indústria possam pesquisar, o que vai facilitar e também baratear e fazer com que essas novas tecnologias cheguem aos mais desvalidos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a equipe de enfermagem, que é tão importante hoje nas instituições, no setor, né, de forma geral. O senhor apoiou a aprovação do piso salarial para os profissionais de enfermagem. Eu queria saber quais são os próximos passos para garantir a implementação efetiva dessa medida e a valorização contínua desses profissionais que são tão importantes para a operação de qualquer instituição no setor da saúde. É verdade. Na pandemia, ficou muito evidente, para quem não é do sistema, não para mim, que sou do sistema, que faço parte da saúde como médico, como dirigente sindical, como diretor de hospital, como presidente e vice-presidente da Federação de Hospitais, a importância da enfermagem, do técnico da enfermagem, da enfermeira em si, que é quem fica na ponta cuidando do paciente. O médico passa, faz a prescrição, o diagnóstico, mas quem está ali ao lado do paciente, e digo isso porque fui paciente da pandemia, precisei muito da enfermagem, precisava ser valorizado. Num projeto que foi discutido por anos, da deputada Carmen Zanotto, uma mobilização muito grande, é a valorização da categoria. O que precisa fazer é dar condições para que os hospitais possam fazer esse pagamento, tanto dos governos federais quanto dos privados. E aí é importante a sustentabilidade do setor. Então esse foi um dos ajustes mais importantes que houve, o piso salarial da enfermagem, que veio para ficar. Agora nós, como políticos, temos que fazer também, criar condições de sustentabilidade para o setor poder pagar esse piso. É isso que nós temos que fazer. Muitas vezes nós transferimos essas responsabilidades para o Executivo quando é no Legislativo que esses avanços e recursos acontecem. Nós aprovamos o piso, temos que dar condições agora de fazer o pagamento desse piso. Gostaria de saber como o setor de saúde está se preparando para lidar com desastres naturais, como aconteceu nas enchentes do Rio Grande do Sul ano passado, e o senhor sabe melhor que ninguém, né? Que é a sua terra natal. E como lidar também com essas crises sanitárias, por exemplo, a pandemia, que a gente teve um grande aprendizado. Como que está sendo essa preparação, essa previsibilidade, e o que a gente pode esperar se, infelizmente, voltar a acontecer, se o setor vai estar mais preparado para lidar com essas situações? São eventos que nós vamos aprender a lidar com eles vão se repetir. Está havendo uma mudança climática muito grande, isso não pode ser negado. Esses eventos vão se repetir em outros estados. Nós vamos ter novas pandemias também. Nós temos que nos preparar para enfrentar quando isso acontecer. Então nós temos que ser proativos. Já existe na Câmara Federal um trabalho para se criar um fundo de catástrofes, para quando acontecer isso já ser imediatamente utilizado, que é necessário enfrentar com recursos esses momentos. E eles vão acontecer de novo. Espero que não aconteça em outros estados. O que nós passamos no Rio Grande do Sul foi uma coisa inacreditável. Porto Alegre foi inundada completamente, ficou debaixo d'água. Muitos municípios foram destruídos e não havia um preparo para isso. A Força Nacional de Saúde precisa ser também potencializada para que, quando os momentos acontecerem isso, ela possa atuar
com muita responsabilidade também com resultados. No Rio Grande do Sul, o Ministério desceu para lá, foi muito importante, mas nós não estávamos preparados para enfrentar uma situação como essa que vai se repetir em outros estados, no próprio estado do Rio Grande do Sul pode se repetir. Então nós temos que fazer uma porção de ações preventivas, mas também estar preparado para quando acontecer, termos fundos para usar os recursos necessários. Por exemplo, nós temos questões ambientais que não são olhadas nesse... Por que houve enchente no Rio Grande do Sul? Muitos rios assoreados que não puderam ser dragados. Nós temos que cuidar das bacias hidrográficas para evitar que aconteça essa enchente. Mas quando acontecer um efeito climático, ou uma enchente, ou uma seca, ou um incêndio, que estão acontecendo, nós temos que ter recursos para isso. Por isso esse fundo é fundamental de estar disponível para quando for necessário. Falando agora um pouquinho sobre telemedicina e saúde digital, a gente teve a aprovação de projetos relacionados a esse tema, né? Queria saber quais são as estratégias da Comissão de Saúde para garantir a implementação eficaz dessas tecnologias no SUS, promovendo a equidade no acesso aos serviços de saúde. Bom, a saúde digital veio para ficar. Não tem como não ficar. Nós temos que tratar de uma legislação que a torne realmente... Ele é indispensável. Como a telesaúde é indispensável. Como a IA está aí também, eu tenho uma preocupação muito grande com a inteligência artificial, porque ela está sendo usada muito nas mídias, mas ela tem que ter um olhar diferente para a saúde, porque ela é extremamente importante, mas tem que ser na legislação trabalhada separadamente. A saúde tem que ter um olhar diferente. E feita a legislação, como eu disse, a responsabilidade é dos parlamentares. Assim como a saúde digital ela também veio para ficar, é de extrema importância, nós regulamentamos, temos que regulamentar, mas temos que fazer o bom uso desses instrumentos que são modernos, que são importantes, que são eficientes, que trazem resultados da ponta, que diminuem custos, inclusive, diminuem muitos custos, e permitem que os pacientes, principalmente os mais desvalidos, tenham acesso a esses instrumentos. Mas é uma responsabilidade muito grande e um instrumento que nós temos que trabalhar com muita responsabilidade. Como a Comissão de Saúde está promovendo a transparência e a prestação de contas na gestão de recursos destinados à saúde, especialmente no que se refere à aplicação das emendas parlamentares? Bom, as emendas parlamentares, do meu ponto de vista, primeiro não devem existir. Mas já que existem, tem que ter transparência. Tem que ter transparência. Particularmente, eu acho que as emendas parlamentares não deveriam ser usadas para custeio dos hospitais. E são usadas. Porque não deixa de ser uma moeda de troca. Nós devemos usá-las para investimentos, comprar um aparelho, aparelhar, equipar o hospital, aumentar o hospital, aumentar uma clínica, enfim, na área da saúde, da atenção básica. Mas elas são usadas. Tem que ter uma transparência, mas no meu ponto de vista tem que ter um plano de ação para receber essa emenda. E tem que ser publicizado quem deu e para quem usou e como foi usado também. Então essa transparência ela é fundamental para que esse dinheiro, que não é pouco, seja utilizado de maneira adequada, porque não é dinheiro, a emenda não é dinheiro do parlamentar, é dinheiro do teu imposto, do meu imposto, do cidadão, que chega aos municípios em forma de emendas, que deveriam ser funções executivas e não legislativas. Mas existem as emendas. Então vamos fazer com que elas sejam transparentes. E a Comissão de Saúde trabalha muito para que isso seja realmente executado de maneira muito transparente. Particularmente, eu vou trabalhar muito para que isso aconteça de maneira muito transparente. Até porque, como médico, a minha destinação de emendas, 90% são nas áreas sociais. Não são para edificações, nem para obras, são nas áreas sociais, porque há uma carência muito grande. Eu mesmo falei aqui em subfinanciamento da saúde. Agora, imagina bem, eu sou de uma região lá do Rio Grande do Sul, eu dou emendas para os hospitais. Não me reelejo, esses hospitais deixam de receber emendas de custeio. Vão fechar os hospitais? Por isso que o custeio tem que ser feito pelo Ministério. As emendas parlamentares devem ser feitas para investimentos. Esse é um ponto de vista que eu tenho, vou defender.
para que a gente possa fazer nesse sentido. A gente tem que acabar dando para custeio, porque os hospitais não funcionam sem custeio, mas deveria ser função do Ministério, não do deputado. O senhor pode deixar uma mensagem final para os gestores de saúde e profissionais de saúde que estão nos acompanhando? Claro que posso. Com muito prazer. Mas antes de deixar as mensagens, agradecer a vocês a oportunidade de poder, através deste canal, nós nos comunicarmos e de mencionar a importância desse evento. Parabéns a vocês. A minha mensagem para os gestores de saúde é que eles se preocupem e se preparem para novos momentos. Nós estamos ficando mais longevos, nós estamos envelhecendo mais, as patologias crônicas estão aí, nós temos que nos preparar para novas pandemias, para novos momentos de patologias que vão aumentar, como o câncer, como a diabetes, patologias crônicas. Nós temos que nos preparar e nos aproximar dos legislativos, que é onde acontece ou não acontece os avanços e recursos de uma sociedade. Nós não podemos terceirizar as responsabilidades legislativas para o executivo e para o judiciário. Ontem nós falávamos de um medicamento que custa 17 milhões de reais, isso esculhamba com um orçamento de um município pequeno, mas são legislações que precisam ser revisadas. O juiz cumpre a lei. Então se aproxime dos legislativos, se preparem para enfrentamento de novas pandemias que virão por aí, se preparem para prevenir com vacinação efetiva a comunidade. Então nós temos um momento em que, totalmente diferente do passado, nós vamos lidar com novos problemas. E é importante se preparar para enfrentar esses novos problemas. E aí a prevenção, promoção da saúde são fundamentais. Deputado Pedro, muito obrigada pela sua presença e por ter cedido um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns aí, longa vida, e que vocês estejam sempre em todos os hospitalares, porque realmente é um grande momento da saúde da América Latina, o maior evento de saúde da América Latina. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela sua audiência e companhia. Continue acompanhando a cobertura completa da Hospitalar no saudebusiness.com. Até o próximo episódio.